Eu sou Ederson Castro, sou engenheiro civil. Esse é mais um vídeo sobre regularização de imóveis para ajudar você que tem um imóvel aqui na cidade de São Paulo e pretende regularizar seu imóvel utilizando os benefícios da Lei de Anistia de Imóveis de São Paulo. Aconteceu um caso bem específico que a gente vai falar, mostrar aqui para vocês, justamente para transparecer essa situação da necessidade de analisar tudo antes, porque casos como esse, se não previstos, podem trazer muito problema para você e você pode perder o seu processo. Antes, vou explicar rapidinho o que é a anistia, né? Só para entrar aqui no contexto. A maioria das pessoas que está vendo esse vídeo provavelmente já sabe, mas o ideal é quando você vai ter uma construção, você pedir alvará para a prefeitura e autorização e fazer um projeto, atender os recuos, entre outras coisas. Se você não fez isso, seu imóvel está irregular. É bem provável que para fazer a documentação, para poder vender financiado, para poder transferir para herdeiros, é bem provável que você tenha que demolir parte do imóvel, porque às vezes você construiu onde não podia. Apesar do terreno ser seu, tem algumas regras que você tem que seguir. E a anistia, ela deixa você se regularizar sem ter que atender essas regras. É importante também a gente saber qual que é o documento oficial, qual que é o documento que diz quem é ou não proprietário do imóvel. É a matrícula. Você pode até não ter esse documento, mas o seu imóvel tem uma matrícula. A gente deu entrada em um processo e ele foi comunicado pela prefeitura. E eu vou mostrar aqui agora esse comunique para a gente entender o que foi comunicado e por que é um risco não analisar antes, se a gente só tivesse dado entrada nesse processo aqui no susto, sem saber o que estava acontecendo. Bom, então eu estou aqui com a minha tela de sistema aberta, onde mostra o comunique e o item que a gente vai falar, o item que foi comunicado e solicitado pelo técnico é esse item que está frisado em azul, né? Então ele comunicou o seguinte, ó: por se tratar de área sujeita a restrições convencionais, apresentar cópia do instrumento público registrado no cartório de registro de imóveis, né? Primeiro traslado ao contrato padrão do loteamento, em que haja restrições convencionais de loteamento aprovado pela prefeitura, né? O que é isso? Quando você vai construir uma casa, se é pela lei comum, você precisa atender essas medidas de distanciamento. Então você não pode construir nada de 5 metros para dentro do seu lote, tem que deixar no mínimo um corredor de 1,5 m e deixar um recuo no fundo. Isso é para ter ventilação, circulação, aeração, né? Para o imóvel ser considerado habitável pela prefeitura. Acontece que quando as pessoal pega um lote, uma fazenda, uma loteadora e divide aquela gleba, aquela área enorme em vários lotezinhos, essa loteadora ela pode, a critério dela, colocar os critérios que ela quiser aqui. 6, 7, 10, aqui 2, 3, 1,5, entre outros fatores. Isso às vezes ela quer fazer um loteamento em um padrão mais alto ou um padrão mais baixo. Acontece que na lei da anistia, esses recuos, se são pela lei comum, você não precisa cumprir. Então, se eu cobrir garagem, se eu cobrir esse 1,5, pela lei comum de regularização, pela lei de anistia, eu não preciso demolir. Agora, se a sua loteadora colocou esse empecilho quando ela criou os lotes, isso há 30, 40, 50 anos atrás, você obrigatoriamente tem que respeitar. E é aí que está o problema. Estou aqui com a matrícula da cliente, do imóvel dela. Resumidamente aqui fala, né? Um terreno na Rua C, lote 14, da quadra 8, da planta de loteamento denominado Sítio da Casa Pintada. Aí fala as medidas, quanto tem de frente, quanto tem de lateral, quanto tem de fundo, quem são os confrontantes, né? Os vizinhos de lote e qual a área total do terreno. Pode perceber que não há nenhuma menção em relação a ter restrição ou não, tá? Então qualquer profissional que não está interessado em fazer a sua regularização, está interessado apenas em pegar seu dinheiro, ele simplesmente bateria o olho aqui nessa matrícula, falaria tudo bem, daria entrada na prefeitura e lá na frente você seria comunicado para atender essas restrições. Agora, que restrições são essas? Que nem aqui está elencado. Então quer dizer que se tiver um recuo de 2, 3 metros de corredor, mesmo com a lei de anistia, você vai ter que arrancar 3 metros do seu lote? É isso mesmo. Então é importante analisar antes. Muita gente liga e fala, eu quero um orçamento, qual que é o custo? Fala, não sei, precisa analisar o caso, precisa estudar, às vezes você nem tem direito à anistia. Ah, mas eu já tenho 2, 3 orçamentos. Será que é seguro? Usando esse exemplo, por exemplo, se nem a gente, com a matrícula do cliente, à primeira vista, consegue saber se ela tem restrição ou não, como é que você, que não tem conhecimento técnico, ou como é que alguém que te passa o orçamento por telefone te garante que o seu processo vai ser regularizado? Se nesse caso desse cliente, o loteamento, quando fizeram um bairro e abriram as ruas, o arquiteto que fez os lotes, se ele planejou que fosse um bairro popular, com lotes mais baratos, pode ser que ele planejou ali e determinou que só tivesse talvez um pavimento ou 2 pavimentos, e se a pessoa só tinha um, ela construiu 2, ou só podia ter 2, ela construiu 3, ela vai ter que demolir. Então nem adianta entrar com anistia. Então se você precisa regularizar o seu imóvel,
entra em contato com a gente ou com outro escritório da sua confiança, contrata uma consultoria onde o engenheiro vai no imóvel levantar documentação, analisar a legislação, tudo com transparência, com interesse de verificar se realmente a regularização vai ser boa para você e vai resolver seu problema, e aí sim fechar um serviço que vai trazer para você um resultado satisfatório e não só carimbar o papel da entrada na prefeitura, te autodenunciando para lá na frente descobrir algo que poderia ser visto antes se fosse visto com maior atenção. Cuidado com o orçamento por telefone, cuidado com o profissional que quer fechar o serviço, que vende ali essa facilidade que a gente já está vendo aqui nesse e nos últimos vídeos, que não é tão simples assim. Então eu fico por aqui, não esquece de curtir o vídeo, deixar no comentário as suas dúvidas para que a gente responda nos próximos vídeos e compartilhar com quem você conhece que também tem dúvidas sobre como se regularizar pela lei de anistia.